tá? E aí você vai ver os defensores do pré-milenarismo no primeiro século. Ó, André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, Arístio, João Presbítero. Todos estes são citados por Pápias, tá certo? Então, assim, ó, o que está escrito ali? Ele está dizendo que Pápias, eu não sei se está aqui comigo agora, deixa eu ver aqui. Comigo o livro, né? Porque ele já morreu. Então, deixa eu ver aqui, ó. Acho que não está aqui, não deve estar lá. Não, tá do lado de cá, né? Pápias, vocês vão conseguir ler? Aqui, ó, Pápias, tá vendo? Nesse livrinho aqui, ó. Pápias vai citar esses nomes todos aí que criam num reino milenar literal, né? Que cria num reino milenar literal. Aí vai dizer assim, ó, todos esses são citados por Pápias, que, segundo Irineu, a Irineu já é desse livrinho aqui, tá? Contra as heresias, que, segundo Irineu, né, ouviu João pessoalmente e foi amigo de Policarpo. Ou seja, o camarada foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Aí Irineu de Leão me escreve um livro falando acerca do reino milenar literal, da descida da Nova Jerusalém, só depois do milênio. Ele vai falar que a primeira ressurreição é só dos santos. E o cara foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo pessoal de João. E eles ficam assim, como é que pode que naquela época eles criam dessa forma? Todos tinham a mesma fé? E, de repente, tudo muda. Como assim? A gente tem documentos, fartos documentos, mostrando eles crendo de uma mesma maneira. E, de repente, acaba e... Ué, né? Aí ele diz, ó, essa referência aos apóstolos concorda com os fatos que temos provado. Os discípulos de Jesus tinham uma visão judaica sobre o reino messiânico na primeira parte desse século. Em vez de descartá-lo, eles o ligavam ao segundo advento em seguida. Ou seja, qual era a visão judaica? Um reino do Messias aqui na Terra. Essa é a visão judaica. E eles passaram a ensinar isso daí. Passaram a ensinar um reino sobre a Terra, um reino milenar físico sobre a Terra. Ensinavam com toda a força que a primeira ressurreição era uma ressurreição só dos santos. A ressurreição universal era depois do milênio. Juízo. E depois é que descia a Nova Jerusalém. Essa era a fé da igreja. Não sou eu quem estou dizendo. Isso aí não foi uma pesquisa... Claro que eu pesquisei sobre isso, mas está... Quem faz teologia sistemática e se aprofunda nisso aqui, sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo. Não é uma questão de um crê e outro não, outro crê e outro não. Não. Todos criam assim. Por isso que existe essa pergunta aqui de Harnack. Por isso que ele vai perguntar aqui, ó. Cabe perguntar. Se não deveria ser considerada parte essencial da religião cristã. Harnack pergunta isso. Será que não poderia ser considerada? Será que todo mundo crê da mesma forma? Por que agora a gente aceita todo mundo crendo diferente, mas naquela época, quem não cria dessa forma era considerado um herege? Claro que hoje a gente não vai sair considerando as pessoas hereges. A gente não vai sair considerando as pessoas assim, porque há uma diferença enorme, né, do nosso contexto para o contexto deles. Existe uma diferença enorme. Mas eles criam, sim, desta forma. E aí nós vemos aqui os defensores, né? Pápias vai dizer sobre isso, e aí começa a vir, ó. Quem mais defende dessa forma? Clemente de Roma defende dessa forma, né? Que viveu de 40 a 100 depois de Cristo aproximadamente, e uns dizem que ele era discípulo do apóstolo Paulo. Barnabé, Hermas, Inácio, bispo de Antioquia, que morreu na perseguição ordenada por Trajano, de cerca de 50 a 150 depois de Cristo.
Policarpo, bispo de Esmina, discípulo de João, que viveu entre cerca de 70 e 167. Pápias, bispo de Herápolis, viveu de 80 a 163. Né? Aí, ó, por outro lado, não podemos apresentar nenhum nome que possa ser citado como categoricamente contrário à nossa posição, ou possa ser citado como alguém que ensinou sob qualquer forma o ensino, a doutrina de nossos oponentes. Né? Quais seriam os oponentes? Né? Os amilenistas e os e os pré-milenaristas. Né? Então, ele está perguntando a ausência de documento para isso. Você não vê as principais mentes, doutores, bispos, discípulos, até o ano 250, todos eles criam da mesma forma. Todos eles. Não tinha divisão. Né? Ele está perguntando aonde estão as vozes daqueles que dizem que a Nova Jerusalém vem antes do milênio. Aonde estão aqueles cadê as vozes, né, que dizem que vai haver uma ressurreição de ímpio na primeira ressurreição? Aonde estão as vozes daqueles que falam que o reino milenar é simbólico? Aonde estão as vozes daqueles que dizem que Jesus vem depois do milênio? Aonde está a voz? Não tem ninguém, está zerado. Você não encontra voz, você não encontra documento, nada disso. Agora, quando você vai ler os documentos, e a gente tem acesso a todos eles hoje, só não lê quem não quer. Só não lê quem não quer. Quando a gente tem acesso a essas informações, aí a gente encontra todos esses homens crendo dessa forma. Aí, olha aí, ó, defensores do pré-milenarismo no segundo século. Potino, um Marte, Justino Marte, Melito de Sardes, Egísipo, Tassiano, Irineu, todo mundo conhece. As igrejas de Viena, Tertuliano, Hipólito. Mais uma vez, ó, por outro lado, nenhum escritor sequer pode ser apresentado. Nem mesmo um nome pode ser mencionado dentre os citados que se tenha oposto ao quiliasmo nesse século. Que os estudiosos reflitam sobre isso. Ele está falando. Reflitam sobre isso. Pare e pense um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Reflita sobre isso. Né? Aqui estão 2 séculos, nos quais nenhuma oposição direta surge contra a doutrina, mas ela é mantida pelos mesmos homens, líderes, os mais eminentes, por meio dos quais acompanhamos a história da igreja. O que devemos concluir? Ele pergunta que a fé comum da igreja era quiliástica e que tal generalidade e unidade de crença só poderia ter sido introduzida pelos fundadores da igreja e pelos presbíteros nomeados por eles. Gente, isso é notório. Isso aqui faz parte do escopo da igreja. Por que hoje fazem isso? Está lá. Se essas pessoas voltassem no tempo, eles iriam ver que o que eles ensinam está errado, porque ninguém ia apoiar eles, ninguém ia. Ninguém iria chegar e iria apoiar uma visão amilenista, uma visão pós-milenarista. Ninguém iria apoiar isso. Né? Ninguém iria apoiar uma ressurreição de ímpio e morto ao mesmo tempo. De ímpio e morto, ó. De ímpio e morto. Lá vai eu mudando a visão dos pais da igreja, né? Ninguém ia misturar essas ressurreições, né? Naquela época, não há isso. Você vai ler os escritos de todos eles. A primeira ressurreição é só 2 santos. É só 2 santos. É só da igreja. Tá lá. Fresquinho. O pessoal aprendendo direto dos apóstolos. Fresquinho, gente. Fresquinho. Em nenhum momento eles ensinam que o reino milenar é simbólico. Em nenhum momento. Tá lá. Em nenhum momento eles ensinam que Jesus vem depois do reino milenar. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles ensinam que Jesus vem
antes da grande tribulação. Não tem, está zerado de documento. Está zerado. Em nenhum momento eles falam que a igreja, que a Nova Jerusalém vem antes do milênio. Não tem. Está zerado de informação. Agora, eu tenho aqui, na minha mão, se você quiser, tá acesso livre para você, uma gama de informações aqui dos primeiros cristãos, uma gama de livros que, se você quiser, você tem acesso, que mostra o que nós estamos ensinando. Bate exatamente com o que eles criam. Bate exatamente com o que eles criam. Né? Então, eles eram fiéis àquilo que eles aprenderam dos pais deles. Que são o quê? Né? Os pais espirituais, os primeiros apóstolos, os cristãos ali, eles eram fiéis. Eles ensinaram ali certinho. Depois acaba vindo as diversas filosofias da escola, né, de Alexandria. Aí começa a filosofar, não, porque não sei o quê, porque é Jesus, né? A vinda dele tem que entender o que é vinda. Né? É a parousia da vinda invisível para depois você vir visível, porque não sei o quê. Aí, uma coisa que está clara, que está ali, né? A ira do Senhor, não, porque tem a ira do Cordeiro, a ira do Pai, a ira do Filho, a ira do Santo, a ira... Aí começa a filosofar. E isso acaba fazendo com que a doutrina ela venha a ser perdida no meio da Igreja Católica, que traz esse movimento, né, com força, espiritualizado. Defensores do pré-milenarismo no terceiro século: Cipriano, Cômodo, Nepo, bispo de Arsinoe, Corácio, Vitorino, Metódio, bispo de Olimpo, Lactâncio. Né? Aí, embora o testemunho desses homens citados acima não seja sempre igualmente claro, alguns deles falaram equivocadamente da posição pré-milenarista. Clemente de Roma escreveu: verdadeiramente, logo, sua vontade será cumprida, como as escrituras também testemunham, dizendo: certamente venho sem demora, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós desejais, o santo. Justino Marte, no seu diálogo com Trifone, vai dizer, né? Mas eu e qualquer um que somos, em todos os aspectos, cristãos decididos, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada, olha aí, gente, e aumentada, como declaram os profetas Ezequiel e Isaías. Né? Olha o que esse cara está dizendo, gente, se não bate exatamente com o que a gente vem ensinando. Olha aqui, mas eu e qualquer um que somos em todos os aspectos cristãos decididos, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e aumentada, como declararam os profetas Ezequiel e Isaías. Então você vê que o que ele está falando bate certo com o que nós ensinamos. E aí você vai perguntar como é que Jerusalém vai ser aumentada. Lá em Ezequiel, no capítulo 46, 47, 48, mostra que a cidade do príncipe ali, a faixa do príncipe ali, aquele terreno que é chamado Terreno Santo, ele tem um aumento. Ele aumenta de tamanho ali. Há uma expansão de Jerusalém, porque Jerusalém não é só o local onde vai ser erguido o templo. Jerusalém é uma cidade, tá? E ela será ali. Você pensa assim, porque nós somos o templo, né? E somos mesmo, só que Jerusalém é uma cidade, né? Jerusalém é uma cidade, né? Não é um templo. Jerusalém é uma cidade. E a Jerusalém, que é uma cidade, será aumentada. Ela será aumentada, e é isso que eles estão falando, e é isso que eles estão dizendo, né? Que Jerusalém será aumentada, será construída, será adornada.
não vai vir do céu, será construída daqui. A do céu já está pronta, tá? E aí vai dizer também, ó, e ainda mais certo homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, previu por uma revelação que foi feita a ele que os que crescem em nosso Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém e depois disso a ressurreição geral. Ou, para ser breve, a eterna ressurreição e julgamento de todos os homens também ocorrerá. Aqui, ó, ressurreição geral. Tá vendo aqui, ó? Então, primeiro ressuscitem quem? Os cristãos, que vão passar 1000 anos em Jerusalém. Depois disso, ressurreição geral. Eu estou falando, né, alguma coisa diferente dos primeiros cristãos, né? Eu não estou falando nada diferente dos primeiros cristãos. Eu estou fazendo realmente o papel de restaurador. O profeta, ele vem restaurar os caminhos. O profeta, ele não vem reformar. Ele vem restaurar. Como é que eu vou trazer a restauração se eu estou dizendo totalmente o inverso do que os nossos primeiros cristãos diziam? Eu não posso trazer uma nova roupagem, gente. Isso aí não é restaurar. Isso aí é um movimento de reforma. Está reformando de novo. Está trazendo uma nova roupagem, mas não está sendo semelhante à primeira. A restauração não. A restauração você restaura ela, mas com a mesma o formato da primeira. Então, isso aqui é restauração. Eu estou trazendo exatamente, né, o que eles criam. O que eles criam. E isso não veio da minha cabeça. Eu acordei hoje e falei, os caras estão crendo igual a mim. Não, vou escrever isso aqui, não. O pessoal fala assim, Igor, você mudou de ideia. Igor, você não sei o quê. Desde 1998 eu já penso assim. Desde 1998. Eu já penso assim. Não há diferença. Não tem diferença. Porque a minha consciência, ela ficaria muito pesada se eu estou vendo discípulos dos apóstolos ensinando uma coisa e eu venho e ensino outra. A minha consciência ia ficar pesadíssima se eu faço um negócio desse. Eu estou lendo os caras lá que aprenderam aos pés dos apóstolos, escrevendo uma coisa. Aí eu venho aqui, não é isso não. Eles erram. Por favor, se eu tiver que escolher entre ouvir alguém de hoje e ouvir eles, dá licença, mas eu prefiro ouvir eles. Você me desculpa, né? Tem coisas que eles falam que eu não consigo entender? Tem, porque a linguagem é muito profética e eu não consigo compreender. Mas tem coisas que a gente consegue entender claramente. Esse é um dos textos que está claramente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha aqui o bispo, né? Leão, ó. Bispo de Leão, Irineu. Mas quando esse anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses e sentará aí, olha aí, ó. Olha que problema, hein? Olha como que ele vai interpretar essa questão aqui, ó. Ele reinará por 3 anos e 6 meses e se sentará no templo em Jerusalém. Então você vê que ele acreditava que haveria um templo em Jerusalém para ele poder reinar lá. De uma certa forma, faz até sentido. Por quê? Porque ele não vai se parecer ser Deus para ser adorado pelos judeus. Tem que ter alguma forma ali de centro de adoração, tá? Então o Senhor virá do céu entre as nuvens na glória do Pai, mandando esse homem e os que seguiram para o lago de fogo, mas trazendo para os justos o tempo do reino. Quer dizer, o descanso, o sagrado 7º dia, e restaurando a herança prometida de Abraão, na qual o Senhor declarou que muitos, vindos do leste e oeste, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. A bênção prevista, então, pertence, sem dúvida, à época do reino, quando os justos reinarão depois de sua ressurreição. Pós-tribulacionista. Tá vendo aí?
Olha aí, pós-tribulacionista. Ele crendo, né, na vinda do anticristo, que ele vai se assentar em um templo, né, em Jerusalém, né, que nesse dia, ou seja, ao final dos 3 anos e meio do seu reinado, o Senhor virá com poder e glória das nuvens do céu, né, vai eliminar ele, vai lançar no lago de fogo e enxofre, que é o que nós ensinamos, tá? Depois disso será o sagrado 7º dia, que é o dia de descanso, que ele vai dar a promessa para os santos, a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó de herdar a terra, aonde nós vamos assentar com ele no reino. Mas isso vai acontecer depois da ressurreição. Ressuscitou, passa a reinar. Existe 100% de ausência de ir morar no céu. 100% de ausência. Em nenhum momento eles vão falar sobre isso. E ele fala sobre o sagrado 7º dia, ou seja, reino milenar. O reino milenar. Então, a terra prometida, a herança prometida que ele fez para Abraão, né, vai se cumprir na vinda dele, depois da ressurreição. Essa era a fé deles. Eles eram pré-milenaristas, eles acreditavam no reino milenar físico, literal, sobre a terra. Tá ali os documentos. Isso era depois da vinda de Jesus, que iria, ao aniquilar o inimigo, trazer a ressurreição dos mortos e a gente passar a reinar. Gente, é exatamente o que a gente está ensinando aqui. Não tem nada de diferente do que a gente está ensinando. Não tem nada aqui de novidade. Ó, aqui a nova revelação. Eu estou com uma nova revelação. Não tem isso. Não tem uma nova revelação. Tem uma revelação que a gente não sabia, mas que já tem pessoas que já criam assim. Já existem pessoas que já criam assim. Para nós é nova, né? Porque a gente não sabia. Eu, por exemplo, apesar de ter lido isso daqui e conhecido isto, né? Um entendimento concreto e verdadeiro veio depois que eu fiz o Seminário do Reino. Que aí eu fui ler de novo o livro e falei assim, nossa, essa parte aqui realmente faz sentido, eu já tinha lido isso. Só que eu não tinha me atentado, né? Então você percebe como que eles têm essa forma, né, de crer, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Tertuliano somos seu testemunho quando diz, mas nós confessamos que um reino sobre a terra nos é prometido, apesar de antes do céu, apenas em outro estado de existência, visto que ele acontecerá depois da ressurreição, por 1000 anos, na divinamente construída, né, cidade de Jerusalém, né? Agora, o que eu não entendi que ele falou aqui, né, ó, mas nós confessamos que o reino sobre a terra nos é prometida, apesar de antes do céu, né, apenas em outro estado de existência, visto que ele acontecerá, tá vendo a filosofia aqui, ó? Apesar de antes do céu, apesar em outro estado de existência, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é filosofia, né? Visto que ele acontecerá depois da ressurreição, por 1000 anos divinamente. Então, essa parte aqui ele filosofou, eu não entendi o que ele quis dizer. Mas essa parte aqui eu entendi, ó. Mas nós confessamos que um reino sobre a terra nos é prometido. Aí, tirando a filosofia, ele fala isso aqui, ó. Visto que ele acontecerá depois da ressurreição, por 1000 anos na divinamente construída cidade de Jerusalém. Vale ressaltar que Tertuliano ele não é considerado nem pai da igreja pelo catolicismo, tá? No final, ele acabou se apartando, se desviando, né? Tertuliano tem uma vida assim de um segmento que ele teve com Marcião. Acho que foi o Marcião, acho que é ele, né? Então, ele acabou se desviando. Mas você vê que ele fala a respeito, né, do reino sobre a terra acontecendo depois da ressurreição, e haveria 1000 anos, né, divinamente construído, ó, na divinamente construída cidade de Jerusalém. Querendo ou não, ele está colocando aqui exatamente, né, aquilo que nós cremos, que nós confessamos que o reino sobre a terra nos é prometido, né, que nós vamos, depois da ressurreição, por 1000 anos,
ressuscitou, vamos herdar a terra por 1000 anos divinamente construída, que é a mesma coisa que Irineu fala, que é a mesma coisa que Justino fala, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. De acordo com Justino e Irineu, existiam 3 classes de homem: os hereges, que negavam a ressurreição da carne, né, e o milênio, tá vendo aí? Né? Se tem alguém que acredita que a ressurreição não é na carne, é só no espírito, naquele tempo era considerado herege. Herege, tá? Naquele tempo era considerado herege. Se tivesse alguém que negasse o reino milenar sobre a terra até o ano 185, 250 depois de Cristo, era considerado herege pelos primeiros cristãos. Até dizer que morreu para o céu era considerado também. Tá? Os verdadeiros ortodoxos que afirmavam a ressurreição e o reino de Cristo na terra. Os crentes que concordavam com os justos e mesmo assim esforçavam-se para alegorizar e transformar em metáfora todas as passagens que apontam para o próprio reinado de Cristo e que tinham opiniões em concordância com aqueles hereges que negavam, não com os ortodoxos, que afirmavam esse reinado de Cristo na terra. Tá? Então, se tivesse pessoas ali negando, né, dizendo que era metáfora, que era espiritual, que não sei o quê, eles eram descartados pelos bispos das igrejas naquele momento. Eles eram descartáveis, tá? Então, vamos subir mais um pouquinho, ó. Justino evidentemente reconhecia o pré-milenarismo como o critério de uma perfeita ortodoxia. A gente está dando nessa primeira aula aqui, gente, a história do reino milenar. A história do reino milenar, certo? É a primeira aula que a gente está dando aqui, a história do reino milenar. Quando alguém chegar e começar a falar, porque você é milenarista, não sei o quê, você pode ficar com a consciência tranquila, cara. O que você crê, os primeiros cristãos criam em unidade de fé. Pode ficar com a consciência tranquila. Além de você ter base bíblica, você tem base histórica, tá? O critério de uma perfeita ortodoxia. Em seu diálogo com Trifão, em que escreve alguns que são chamados cristãos, mas são ímpios, hereges, ensinando doutrinas que são totalmente blasfemas, ateístas e tolas. Ele mostra que incluiria qualquer um que negasse o pré-milenarismo nessa categoria, visto que incluiu nela os que negaram a ressurreição, um ensinamento associado. Tá? Então, naquela época, tanto é que ele fala, nós que temos a mentalidade correta, né? Naquela época era considerado herege. Tá? Naquela época. Hoje a gente quebra um galho porque não tem nenhum apóstolo aqui para poder estar falando para a gente. Tá? Mas eu me baseio pelos documentos. Certo? Os documentos vão nortear a minha linha de raciocínio com relação à fé deles. Tá? Seria seguro concluir que Peters diz o seguinte, ó, quando examinamos o quadro histórico, somos forçados a concluir que os escritores que insistem na grande extensão do quiasmo na igreja apostólica e primitiva estão certamente corretos. Nós, consequentemente, apoiamos o que se expressa como Montier, né? Que Montier é o nome do camarada, né? Que foi recebido universalmente por quase todos os mestres, associam junto com Justino ao todo da comunidade ortodoxa. Olha aí. O que ele está dizendo? Quando você vai estudar a história da igreja, né, é interessante, você vai ver que todos os professores, todos os professores, né, quando vão estudar a história, eles são obrigados a concordar que a igreja primitiva era pré-milenarista, ela cria num milênio literal, e que só iria acontecer depois da ressurreição. E eles não acreditavam numa pré-grande tribulação, um arrebatamento antes da grande tribulação. Não tem. E aí a gente vê pessoas falando assim, não, mas isso é uma revelação que veio com Paulo. Não é por isso que você não vê profeta falando. Você não vê profeta falando porque isso começou com Paulo. Paulo começou a pregar isso daí, né? E aí você se pergunta, se foi Paulo que começou a pregar?
Cadê os registros históricos dos discípulos de Paulo que ensinam isso? Ninguém acreditou no que Paulo ensinou? Ou Paulo só deixou nas cartas e não ensinou para ninguém pessoalmente? Que conversa é essa? Né? Então, são desculpas que as pessoas vão dando, mas quando chega na história se esbarra. Quando chega na história se esbarra. Aí eu pergunto, qual é a sua missão aqui? É reformar ou restaurar? A gente tem uma pilha de livros do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, quando se trata de escatologia, era um arrebatamento depois da tribulação. Era um reino milenar literal, juízo e ressurreição universal. E, por fim, a descida da Nova Jerusalém. Todos pensavam dessa forma, todos. O que mudou? Mudou depois que veio a Igreja Católica e abraçou a filosofia e as tradições que acabou desnorteando a Igreja.